Desde janeiro de 2019, eu venho publicando no meu Facebook um bolo inspiração para os aniversariantes do mês. Eu fiz isso até junho, deu um tempo das redes sociais, mas julho, que é o mês do meu aniversário, eu costumava ser presenteada com um bolo de aniversário da minha madrinha. Eu tava com um pouco de medo de ousar reproduzir o bolo que ela faz para mim, mas eu resolvi pedir a receita para ela e fiz e gravei para compartilhar com vocês, porque algumas pessoas me pediam essas receitas desses bolos, então a partir de agora eu vou fazer isso. Eu vou deixar os ingredientes na caixa de descrição, então vamos lá! Começar com os morangos, vamos marinar ele no açúcar e aí ele não encharca o bolo. Ao invés de cortar o bolo ao meio para rechear depois de pronto, eu decidi preparar duas formas. Bolo de aniversário pede as gemas separadas da clara, o famoso bolo com claras em neve, são 5 ovos. Vamos bater essas gemas com açúcar, eu optei por bater na mão mesmo com o fouet, o batedor de arame. Adicionando a farinha e eu vou intercalar com a água. Colocou a farinha, agora a gente só mistura, não bate mais a massa. Se o seu açúcar ou farinha ou chocolate estiver com bolinhas, é bom passar na peneira. Comprei um mixer uma vez que veio com esse batedor de claras, muito prático. Coloca o fermento, mistura e aí depois coloca as claras. E na hora de mexer, a gente vai incorporar essas claras, portanto, não tão devagar, mas gentil, de baixo para cima, de baixo para cima. Eu dividi a massa, mas se você tiver a manha de cortar o bolo ao meio depois, tranquilo. Para o brigadeiro branco que vai no recheio, eu coloquei os ingredientes, misturei e aí sim liguei o fogo. Para o brigadeiro da cobertura, o mesmo processo, acrescentar os ingredientes, misturar para depois ligar o fogo. E o ponto dos dois é aquele brigadeiro mole, não é aquele brigadeiro como se a gente fosse enrolar. Parte final, rechear e cobrir, então eu desenformei e agora eu vou dar uma molhadinha nesse bolo com o guaraná e a água que soltou do morango. Agora é só espalhar o brigadeiro branco, colocar os moranguinhos e também vou molhar a outra parte da massa, também com a aguinha do morango e guaraná. Hora de cobrir. Acho que esse brigadeiro não ficou tão mole assim, mas deu pra espalhar. Tá bem longe de ser um bolo profissional, mas que orgulho. No Facebook eu tenho deixado uma mensagem para os aniversariantes do mês e como esse é o mês do meu aniversário, eu queria fazer um breve relato do que eu tenho experimentado em anos anteriores até essa data e eu entrei num lugar de ficar me perguntando parabéns por quê? Então um ano eu queria saber como é que Deus me enxergava, como é que Deus me enxerga? Em um outro aniversário eu fiquei me perguntando aquela coisa do chamado, né? Mas eu nasci para quê? Um outro ano eu fiquei pensando que eu queria buscar ser aquilo que Deus me criou para ser, né? Aquela versão que Deus criou para ser, a famosa nossa melhor versão. Essa sede tem me consumido, eu tenho buscado, tenho ganhado bastante entendimento. Eu vou citar minha amiga Lenara por 3 motivos. No dia do aniversário, ela mandou uma canção que dizia que a nossa amizade vai invadir as portas da eternidade. E falando eternidade, ela me deu esse livro, Movidos pela Eternidade, do John Bevere. Esse livro realmente foi um divisor de águas na minha vida e se você ler, eu acredito que também vai fazer grandes transformações na maneira como você enxerga a vida. Viver com essa perspectiva da eternidade é muito especial. E a gente conversava sobre comportamento nas redes sociais. Ela dizia pra mim, amiga, também não dá pra colocar Jesus, né, em uma receita de bolo, por exemplo, e... Opa. Eu tô aqui falando de Jesus porque eu já não sei viver de outra maneira. O poeta diz que quando ele nasceu, um anjo torto lhe disse: vai, Carlos, cê goste na vida. E Deus fala que antes de te formar no ventre, Ele já te escolheu. Antes de você nascer, Ele te separou e te designou profeta às nações. Eu quis muito saber o que está escrito no livro da minha vida, o que o autor
autor escreveu lá e tenho buscado os mecanismos para dar uma espiada lá, para entender, para cumprir direitinho tudo que está escrito lá, que deve ser a melhor das histórias, assim como a sua real história escrita no livro da vida deve ser incrível. Então, nesse aniversário, eu quero desejar que você tenha essa sede para buscar todos os entendimentos, para que a sua vida tenha um brilho especial, como a minha está tendo. Você encontre os reais e mais fascinantes motivos para celebrar de fato o que é o seu nascimento, o que é a sua vida, o que é o seu aniversário, para que você tenha controle dos seus sentidos, um objetivo, uma razão clara para você se levantar, para que fazer aquele dia ser tão incrível, ser tão especial. Então, quando a gente busca isso, a gente ganha tanto entendimento, Deus vem e te coloca a sabedoria, e que no próximo ano a gente continue crescendo até aquela data, para a gente ter assim razões de realmente muita alegria, muita felicidade, para a gente celebrar muito. Um feliz aniversário, até o próximo mês com mais inspiração.